Então, olha lá, vamos começar então, gente. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Amigos e amigas, como sempre fazemos às sextas-feiras, vamos realizar a nossa live do Centro Espírita Allan Kardec de Dourados, Mato Grosso do Sul. E como sempre fazemos, a gente começa com a oração. Vamos dizer assim: Amado Mestre Jesus, visite-nos nesse momento. Acerque-se de nós, Senhor. Apesar dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, tende piedade de nós. Protegei-nos. Auxilia-nos para que os nossos mentores espirituais e protetores possam também se aproximarem de nós. Querido mentor espiritual do nosso centro espírita, que é o nosso querido Chico Xavier. Também lhe chamamos para que esteja presente. Oi? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pelo amor de Jesus, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Amém. Esta é uma promoção da União Beneficente Allan Kardec, que é um centro espírita vinculado à Federação Brasileira, a Federação Espírita Brasileira, localizado na cidade de Dourados, na rua Iviema, número 5.565, onde estamos ali realizando um trabalho digno de nota, auxiliando famílias carentes, distribuindo cestas básicas, pregando o Evangelho de Jesus, consolando, orientando, realizando trabalhos mediúnicos típicos dos trabalhos coordenados sob a orientação de Allan Kardec, o insigne codificador da doutrina espírita. Nós, na nossa live, nós de vez em quando realizamos uma palestra. E hoje é o dia dessa palestra. Se não fosse isso, a gente estaria estudando o Livro dos Espíritos, que foi uma ideia que surgiu e nós começamos a estudar o Livro dos Espíritos. Para nossa explanação hoje, nós convidamos o nosso irmão Jorge Granja, que é professor,
é veterinário. Aliás, acho que é pós-doutor em veterinária, não é? E ele já está presente ouvindo-nos. Ele não gosta que fale dos títulos que ele tem, acadêmicos, mas eu acho que o título que a gente tem nos acompanha, quer queiramos, quer não. E se a gente não fala, acaba fazendo prestando uma falta de caridade para com o colega que é professor. Então, neste momento, eu quero aqui agradecer a presença dos irmãos e das irmãs que já estão aí. Eu quero me desculpar porque eu estou um pouquinho engripado. Aqui em Dourados, Mato Grosso, está frio. Mas eu já vou passar de imediato a palavra para o nosso irmão Jorge Grange. Obrigado, Dedé. Eu costumo dizer que o maior título que a gente pode ter numa situação dessa é falar que é espírita, né? Eu sou o Jorge espírita. Aí, quando muito palestrante espírita, quando a gente quer incrementar essa titulação, a gente fala que ele é médium. Tá ótimo, né? E esse tema é bem legal da gente bater um papo, porque a gente sabe que o espiritismo ele é baseado, ele tem três pilares, né? A filosofia, a religião e a ciência. Normalmente, as casas espíritas fala da parte filosófica cristã. As palestras normalmente giram em torno disso, né? Dessa filosofia cristã, da questão da reforma íntima, da questão da caridade como forma de encontrarmos a salvação. Então, geralmente, quando tem um tema um pouco mais forte, assim, a gente fala dos processos obsessivos, desobsessão, enfim. Mas raramente nas casas espíritas a gente fala sobre ciência, embora a ciência seja um desses alicerces do espiritismo. O espiritismo é bastante claro quanto a isso, né? Que ele sempre vai andar lado a lado com a ciência, e se algo que o espiritismo defende for comprovado pela ciência que está equivocado, o espiritismo então se reforma e passa então a adotar aquilo que a ciência prova que é verdade. Então, a prova de que os espíritos, né, através do trabalho de Kardec, vieram trazer para a gente que algo que faltava, né, que era muito necessário para a humanidade, que é colocar razão na fé. Por isso que nós falamos que a nossa fé é uma fé raciocinada, ela não é cega. Preciso ter embasamento para acreditar naquilo. Então, essa parte científica é muito legal, da criação dos planetas, da criação dos seres, da natureza, da matéria, de como a vida orgânica ela surgiu no nosso planeta. A vida inorgânica, né, ou seja, só a presença dos elementos materiais, a água, os minerais, foi muito antes da gente começar a ver a vida orgânica propriamente dita, né? E Kardec, nesse processo de codificação, ele foi muito inteligente, né? Era muito sabido, e ele construiu, né, uma série de perguntas que os espíritos tiveram a possibilidade, então, de trazer para a gente essa revelação, essa compreensão. E que hoje, eu acho muito bacana, você falou da minha titulação, né? Então, eu sou uma pessoa da ciência, né? Eu sempre vou defender a ciência, e o que a Gênese kardeciana e esse capítulo 3 do Livro dos Espíritos, eles falam, vai exatamente de encontro com aquilo que a ciência hoje defende, como foi a criação, o aparecimento dos primeiros seres, as primeiras formas orgânicas, né, que os elementos já estavam aqui presentes, o carbono, o oxigênio e o nitrogênio,
né, que são a base da vida, são esses 3 elementos químicos, carbono, hidrogênio e oxigênio, que formam a matéria orgânica. As diferentes combinações deles formam tudo, né, que é orgânico no mundo. E esses elementos já estavam aqui, né? A gente sabe que a galáxia, os planetas, foram fragmentos que surgiram da explosão solar, né? O Sol, como a estrela principal da nossa galáxia, exerce uma força gravitacional sobre os astros, que passaram a orbitar ao redor dele, e depois de milhões e milhões de anos, essa bola de fogo que soltou do Sol se resfriou. Ela foi resfriando, foi resfriando, foi resfriando, e a matéria foi se modificando, foi se transformando, até ter condições, milhões de anos atrás, para o desenvolvimento. Essa combinação desses 3 átomos, né, o carbono, o oxigênio e o hidrogênio, com descargas elétricas da atmosfera. A atmosfera, naquela época, ela era muito agressiva, né? A temperatura ainda era muito alta, ainda tinha muitos gases, muitos raios, e essa combinação de fatores fez com que esses elementos se combinassem e formasse ali, então, os primeiros organismos, ainda extremamente primitivos. Nessa caminhada, Kardec, então, continua perguntando, né, para o Espírito Verdade, para os espíritos que faziam parte da codificação, como que essa transformação, como que essa evolução ocorreu. Eles explicaram como toda evolução em qualquer planeta, né? O tempo vai passando e aquelas estruturas vão evoluindo. A gente tem o nosso querido Charles Darwin, né? Mais recentemente, aí, importantíssimo na história da biologia, ele fala para a gente da evolução das espécies, né? Inclusive, nessas perguntas, Kardec pergunta para o Espírito Verdade, então, nós temos uma pluralidade, né, de etnias. Nós temos o homem negro, o homem branco, o indígena, o alto, o baixo. Quer dizer, são fatores diferentes. A que cabe a isso? E eles explicam com bastante tranquilidade. São diferenças étnicas dos diferentes pontos do globo onde essas raças foram sendo desenvolvidas. É muito interessante, tá? E o desenvolvimento moral desses grupos está ligado com os seus costumes, né? Os povos que se mantiveram mais primitivos, em costumes mais primitivos, os povos que conseguiram evoluir, né, não só cientificamente e tecnologicamente, como moralmente, são os povos que mais evoluíram. Então, bastante interessante. E ele segue, né, nessas perguntas, né? E tem um ponto que é muito interessante, que fala assim, pô, então será que a questão da Bíblia com a questão da codificação, ela conflita? Por quê? Porque a Bíblia fala o que para a gente? Que Adão, já que estamos falando da formação do mundo, né, foi o primeiro homem. E aí o Espírito Verdade, os espíritos da codificação falam, não, muito, muito pelo contrário, muito equivocada essa afirmação. Por quê? Porque a raça Adão e a raça adâmica tem mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. E toda a comunidade, toda a população, né, tudo aquilo que já existia quando Cristo veio, não seria possível ser construído nesses 4.000 anos. Não bastasse isso, 1.600, 1.650 anos depois da raça adâmica, a Bíblia fala de uma coisa chamada dilúvio. O que seria o dilúvio? Seria aquele evento, né, onde todas as raças, todas as famílias, todas as pessoas seriam extintas, sobrando apenas aqueles que estavam na arca. E aí a Espiritualidade fala que isso é um grande equívoco, né? Que realmente houve esse problema, essa questão da natureza, mas nada que promovesse essa inundação de todas as áreas secas do planeta, não tem nada a ver. Então, data, inclusive, de muito, muito, muito antes a presença do homem do que os 4.000 anos. E Kardec pergunta para ele, então, mas a gente consegue colocar um número nisso? Fala assim, o homem, como a nossa espécie, surgiu a partir da data tal? E eles falam que não. Que a gente consegue hoje, através dos estudos científicos, né, do carbono 14, que determina a data da matéria orgânica, é que
encontrados, um determinado fóssil encontrado pode ter 10 mil anos. Aí você fala o seguinte: nós temos comprovação científica que, pelo menos, há 10 mil anos, nós temos a presença do homem sobre o planeta. Mas nada impede que novas pesquisas encontrem novos fósseis com 12 mil, 14 mil, 15 mil. A gente não sabe, a gente não tem como contabilizar isso. Isso foi dito também pelos espíritos. Tá? E Kardec continua nessa coisa do conhecimento, né? E pergunta para o Espírito Verdade: o universo ele foi criado ou ele existe desde sempre? E o Espírito Verdade responde: não tem como ele ter sido existir desde sempre, já que tudo partiu da criação de Deus. Então o universo foi criado por Deus. E aí, Dedé, nossos amigos, a gente fica eu sempre digo que quando a gente vai tentar pensar, raciocinar, imaginar a grandeza disso, a gente quase fica doido. Como, né, como imaginar algo do tamanho do universo? A ciência fala para a gente que é infinito, né? Cresce numa velocidade de expansão absurda e não tem fim. Qual o tamanho desse universo? Quantos bilhões de galáxias existem? E dentro dessas bilhões de galáxias, quantos bilhões de planetas existem? É algo inimaginável. A gente pode dizer, inclusive, que ele é incalculável. E esse espírito que faz essa revelação ainda faz uma observação, né? Como que ainda existem homens, né, com a mente tão pequena e tão dentro do seu orgulho, do seu ego, que consegue acreditar que nós somos os únicos planetas, o único planeta existente em todo esse universo com um princípio inteligente, né? Só que é uma grande brincadeira. Não somos o único e tão pouco os mais inteligentes, né? Distantes ainda, muito, muito, muito de atingirmos essa inteligência. Isso fica fácil da gente compreender quando Kardec faz uma outra pergunta para o Espírito Verdade. Quando ele pergunta se Jesus é Deus, ele fala que não, né? A distância da gente de Jesus para Deus é muito maior do que da gente para Jesus, né? Tal a magnitude, o tamanho de Deus. E aí, então, Kardec pergunta quem é Jesus. Ele fala: Jesus é o modelo e guia para vocês, mas Deus é o todo, é o tudo, é o Criador, é o que veio antes, é o que vem depois. E aquela agonia de Kardec, né? O cientista ele quer comprovar, ele quer entender, e ele pergunta, então, por verdade, então a gente consegue entender Deus? Ele fala: não. Hoje, não. Vossas consciências, principalmente encarcerada nesse corpo material que a gente tem, não tem capacidade de compreender Deus ainda. E ele continua: mas um dia entenderemos? E ele fala: sim, um dia vocês terão inteligência e capacidade, né, e uma expansão de consciência para compreender o que é Deus. Ou seja, então quem compreende Deus hoje são esses irmãos nossos que vivem em mundos puros, em mundos perfeitos, muito mais evoluídos, já totalmente dispostos dessa densidade, dessa matéria que prende a gente. Então a gente está, com certeza, muito, muito, muito distante ainda desses mundos mais evoluídos, né? E continua. Então, como Deus criou o universo? Pô, se nós não conseguimos compreender quem é Deus, o tamanho de Deus, o que é Deus, tampouco compreenderemos o mecanismo de criação, né? Então, o próprio Espírito de Verdade faz uma analogia. Ele disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. É assim, né? Entender o mecanismo que isso foi feito ainda está muito, muito, muito distante das nossas inteligências para a gente compreender isso, tá? Outra pergunta importante, né, em relação à habitação dos planetas, à habitação dos mundos. E isso para a gente é complicado. Para quem não é espírita, tão mais complicado ainda, né? Porque os nossos telescópios, por exemplo, eles conseguem ver. A gente hoje tem uma sonda caminhando, andando na superfície de Marte. E essa sonda andando na superfície de Marte não vê nenhum ser vivo, né? Então, o que a ciência diz? Que Marte é um planeta desabitado. Bom, mas Chico, né?
Em outra oportunidade, ainda encarnado, quando ele falava desse tema, ele disse que Marte tinha, sim, seus seres, que estavam numa condição evolutiva melhor do que a Terra. Aí a gente pergunta, bom, mas tem uma sonda lá, andando sobre a superfície do planeta, que não tem nenhuma forma de vida visível, quando a gente sabe que tem. E aí é mais uma comprovação de que as formas de vida, elas são muito diferentes em relação aos mundos, aos planetas que os seres ali habitam. E a gente pode usar a nossa própria situação como exemplo, né? A gente vê um ao outro porque somos densos, a matéria que anima, o espírito anima essa matéria que está no nosso corpo. Mas a maioria de nós não vê os espíritos. E nem por isso eles não existem, eles estão aqui conosco. Né? A gente sabe que o nosso planeta tem quase 30 bilhões de espíritos, enquanto desses 30 bilhões, só um pouco mais de 7 estão encarnados. São mais de 20 bilhões de irmãos vivos, vivíssimos, convivendo conosco no nosso dia a dia, que a gente não consegue ver. Ora, por que isso vai ser diferente nos outros planetas? Por que quando a gente olhar a superfície de um outro planeta com um telescópio, significa dizer que eu tenho que ver, né, um habitante feito de uma matéria orgânica como a nossa para dizer que ali tem vida, né? Agora, é claro que precisamos ter esse horizonte ampliado. É por isso que o Espiritismo traz isso, para a gente conversar de forma bastante interessante. Tá? Outra pergunta é, pode um mundo completamente formado como o nosso um dia acabar? Sem sombra de dúvidas. Né? Primeiro, nós tivemos uma transformação geológica e de habitação do nosso planeta, que todo mundo sabe. Foi quando teve o impacto daquele asteroide gigantesco que extinguiu os dinossauros. Quem garante que num futuro não pode ter um impacto de um outro asteroide maior e destruir o planeta? Caso isso não ocorra, olha que interessante. Nosso planeta só tem vida, né? A vida orgânica do nosso planeta só existe graças ao Sol, a essa estrela, né, que nós o gravitacionamos. O Sol é uma estrela e toda estrela tem um tempo de vida. Vai chegar um tempo, daqui a 4, 5, não sei quantos bilhões de anos, que essa estrela vai morrer. E, com certeza, os planetas, né, que estão ligados gravitacionalmente a eles, dependem dessa força, dessa energia para sobreviver, também vão se extinguir. Isso não é problema nenhum. Né? Haja vista que hoje, o nosso planeta, em pleno funcionamento, vários de nossos irmãos, quando desencarnam, não permanecem mais aqui. Os que evoluíram vão para mundos melhores. Os que não conseguiram evoluir e perderam o direito de reencarnar vão para mundos inferiores. Ou seja, não vêm para a Terra, vão para outros planetas. E é o que vai acontecer naturalmente. E é o que acontece naturalmente quando um planeta acaba, é extinto. Morre, entre aspas. Né? Quando que a Terra começou a ser povoada, como eu falei um pouco atrás, né? É impossível a gente conseguir datar isso, né? Esse desenvolvimento orgânico, ele foi dos organismos unicelulares, né? Sem princípio inteligente ainda nenhum, e essa organização celular, com o passar de milhões e milhões de anos, foi sofrendo transformações até a formação dos primeiros indivíduos, as primeiras bactérias, os primeiros vírus, as primeiras células, e isso foi evoluindo. Né? A gente lembra, no Espiritismo a gente fala, né, do mineral, do vegetal e do animal, né? Que é a sequência, que é o caminhar do espírito até ele realmente despertar num princípio inteligente. Então, hoje nós não conseguimos precisar exatamente quando que o princípio inteligente, quando a vida inteligente surgiu ou ela realmente se estabeleceu aqui no nosso planeta. Tá? Vamos continuar. Falei do Adão, né? Se a gente surgiu de uma única espécie, não foi. Da diversidade das raças, né? De onde provém a diferença das raças. A gente já falou do clima, da vida e dos costumes. Né? Imagina que interessante, eu gosto de observar isso. É uma criança, por exemplo, que nasce aqui em Dourados, né? Nas nossas famílias, ela vai ter um costume, uma educação, né?
compartilhada com essa educação da nossa sociedade, ele vai ter uma educação da família dele. Imagina uma criança que nasce hoje dentro de uma aldeia indígena, por exemplo, no coração da selva amazônica. O princípio é outro, né? A forma de se comunicar é outra, tudo é diferente. Imagina uma criança que nasce numa tribo na África, numa tribo de aborígene na Austrália, ou uma criança que nasce no coração da Europa, né? Numa família com uma condição socioeconômica muito boa. Quer dizer, todos esses costumes, obviamente, todos esses lugares, origens genéticas e costumes, vão fazer que indivíduos, embora da mesma espécie, sejam diferentes. Né? É isso, essa pluralidade que é tão importante para a gente, que faz a gente conhecer o próximo, que deveria nos forçar a respeitar o nosso próximo, a compreender toda a diversidade e toda a diferença que a gente tem no nosso mundo. Né? Imagina, se a gente tem dificuldade de aprender a lidar, de compreender, de entender e de respeitar um irmão nosso da mesma espécie, só porque ele, de repente, tem uma cor diferente, tem um sexo diferente, como seria se nos fosse revelado que a gente passasse a ter que conviver com irmãos de outro planeta, com uma forma completamente diferente daquilo que a gente entende como normal? Imagina, será que estamos preparados para efetivamente conhecer esses nossos irmãos, conviver com eles de forma pacificamente? Então, são provas aí que a gente ainda tem que evoluir muito, crescer muito, né? Principalmente dentro da nossa própria sociedade, para daí pensar em estarmos prontos para conhecer essas outras formas de vida. A gente não consegue respeitar nem a natureza do nosso planeta, nem os animais do nosso planeta. Imagina a gente começar a conhecer formas de vida diferentes daquela que a gente já conhece. Né? São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, são habitados todos os globos que se movem no espaço. Por exemplo, eu dei de Marte. Todos os planetas têm espíritos, vamos utilizar um termo mais genérico para a gente compreender, são habitados. Cada globo no seu grau de evolução, e a gente lembra que o grau de evolução de um planeta não está ligado ao grau de evolução dos espíritos que o habitam. O que eu quero dizer com isso? A Terra, por exemplo, ela segue hoje, né, esse movimento de trânsito entre o mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Né? Costumamos dizer que nós estamos em regeneração. Ok. E o povo que habita o planeta Terra segue nas suas lutas diárias, no seu aprendizado, nas suas vidas, e o planeta segue a evolução. Chegará um momento em que a psicosfera planetária, a psicosfera de um planeta regenerado, é mais leve, é menos densa do que a psicosfera planetária de um planeta de provas e expiações. Isso significa dizer o quê? Esse novo planeta não caberá mais viver nele aquele povo endurecido, né, que ainda defende a justiça do olho por olho, dente por dente, da vingança, do ódio, da força bruta, onde não tem o diálogo, onde o amor não é realmente a força que faz com que os irmãos se relacionem um com o outro. Então, a Terra, ela não para, os planetas não param o seu processo evolutivo para esperar que os espíritos que habitam ali acompanhem. Não. Ela segue o teu rumo. E os espíritos, se necessário for, são exilados, são segregados, são mandados para outro planeta, de acordo com o que eles precisam para evoluir. E aqueles que aqui estão, imbuídos do desenvolvimento, da evolução, do crescimento desse planeta, aqui ficam e vão contribuir, obviamente, para a mudança e para a melhora do planeta que a gente vive. Bom, acho que é isso, né? Deu 8 horas. Leon Denis ele diz o seguinte, né? Que o espírito ele dorme no mineral, ele sonha no vegetal, ele movimenta-se no animal, mas ele desperta de verdade no homem. Nós poderíamos dar saltos quânticos no nosso processo de evolução espiritual se compreendêssemos realmente a nossa função, o nosso papel
dentro da evolução do orbe em que a gente hoje vive. Hoje vivemos aqui, no planeta Terra, no terceiro planeta da Via Láctea, né? Orbitando esse nosso Sol, uma estrela de quinta grandeza, com bilhões e bilhões e bilhões de espécies diferentes, e ainda com tanta dificuldade de compreender a função de cada um desses indivíduos, de cada uma dessas espécies, nesse conjunto. A gente não consegue compreender que a Terra, o nosso planeta, é um organismo vivo, né? E que nós, quando eu falo nós como sociedade, como seres humanos, diuturnamente agredimos esse organismo vivo, né? E por vezes ele responde, por vezes nos deparamos com catástrofes da natureza que nada mais são do que a resposta do planeta, de repente, a muitas dessas agressões que nós fazemos. Então, precisamos ainda evoluir muito, 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 moralmente, para respeitarmos e cuidarmos melhor da nossa casa, que é esse planeta que a gente vive hoje. É isso, André? Concluiu? Concluí, André. Deu nosso tempo. Então eu vou passar a primeira palavra para o tio Odilon para que ele faça suas considerações. Boa noite a todos. A Sheila apareceu aí também, a Luísa, Pedro, Verinha. Boa noite a todos. Então, Jorge nos trouxe essa reflexão, essa reflexão sobre a criação, né? Sobre os mundos habitados, sobre os seres de outros planetas. Ela desperta muita curiosidade, né? Instigante. Cria-se muita coisa na ficção científica e é interessante que muitas coisas são criadas na ficção científica lá atrás, depois acaba se confirmando, né? Outras percebem que ainda não se confirmou, o absurdo mesmo, né? Mas é interessante. Isso suscita a gente também a questionamentos, né? Como é que esses seres, né, em outros planetas, podem se comunicar conosco, estão se comunicando de repente, inclusive hoje com a tecnologia que do jeito que está, né, tem muitas informações, né, a gente encontra no YouTube seres de outro planeta se comunicando. É verdadeiro, não é? Como é que é isso, né? Então, a doutrina espírita ela oferece alguns caminhos, né, para a gente analisar as mensagens, analisar o que vem, as informações que vêm, e vem uma torrente muito grande de informações, das mais absurdas, às vezes, né, as coisas assim, bem fora daquilo que a gente entende que poderia ser racional, e também vem aquelas que são racionais. Então, a gente tem essa questão do filtro, né, que a gente precisa ter sempre. Mas eu achei bastante interessante a sua posição, principalmente essa reflexão que eu não tinha pensado, né? Nossos preconceitos aqui na Terra são tão grandes, né? E a gente quer encontrar com seres de outro planeta, né? Como é que seria esse encontro? É interessante isso mesmo, né? Nós não conseguimos conviver entre os que são tão semelhantes a nós. Às Né? vezes não consegue, Edilon, na mesma casa, com a família, com o irmão, você imagina? Aí vem, igual a pintada aí na ficção, né? São cabeça grande, né? Destituído de pelos, que é isso denota a A elevação, evolução. a evolução. Aí a gente não tem condição mesmo ainda, né? Acho que a gente vai ter muita dificuldade. Tem um filme que eu lembro muito, assim, né, de ficção científica, alguém já deve ter assistido, um pouco antigo até, Inimigo Meu, que é um ser de outro planeta, estão guerreando, né? É Depois muito legal, né? é muito legal. Eles ficam isolados, depois eles acabam se aproximando, porque só tem uma ou outra, né? E daí Drake, o nome dele. Drake. Eu assisti aquele filme mais de uma vez até, que eu acho interessante que a questão, né, que a gente cria inimizade sem saber por quê, né? Depois sem sentido, né? Por que eu sou inimigo de fulano? Não tem Exato. Mas gratidão, Jorge. Muito esclarecedor sua palestra. Eu vou falar para o André, para quem mais.
Semana que vem, nós voltamos às questões do livro dos Espíritos. Pergunta e resposta. Hein, tio Odilon? Sim, isso mesmo. A partir da semana que vem, a gente retorna às perguntas. O Jorge, que ele não está nos acompanhando, cada um de nós aqui é distribuído as perguntas para cada um, né? As pessoas leem a pergunta, leem a resposta, fazem comentários se acha que deve, e depois todos comentam, né? É uma forma da gente fazer esse estudo em grupo, aproveitando da tecnologia. E tem dado certo, a gente tem aprendido muito. Está sendo muito, muito gostoso essa forma de estudo. Ok, André. Eu vou pedir, então, para minha mãe, que está aqui do meu lado, para ela fazer a prece de encerramento e uma mentalização para que possa fluidificar as águas que foram colocadas aí próximas ao computador, nas residências de cada um dos irmãos, das irmãs que estão nos assistindo. Então, vamos continuar elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos seres superiores a nós, e pedir a eles que possam nos ajudar, fluidificando essas águas, transformando em remédio todas as águas que possivelmente vamos beber daqui para frente, e que transforme elas em medicamento, que o nosso corpo necessita de muitos medicamentos, muitos. Os corpos nossos são enfermos, é como se fosse uma gaiola prendendo a nossa alma, já reencarnada aqui. E nós pedimos, Pai, que abençoa a nossa mente para que nós possamos receber mais esclarecimento nesta noite. Que após a gente dormir, que venha o esclarecimento, venha as questões que a gente tem dúvida, seja mais esclarecida. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, pela palestra do nosso irmão, que Deus abençoe ele, abençoa todos nós e cubra todos nós com seu manto protetor de luz. Que assim seja. Que assim seja. Alguém tem alguma pergunta